Querido, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 19, versículo 16. Mas eu quero ler a partir do versículo 16 e quero salientar depois do versículo 16. Aleluia. Eu quero saudar todos os nossos irmãos também que estão ali, né, na internet ouvindo, pelo nosso site. Que Deus abençoe a sua vida, querido, e prospere abundantemente em nome de Jesus. Amém? Abençoe a sua casa aí nessa noite, nesta hora que você ouve essa palavra, que ela vai de encontro aí com o seu lar, com a sua família, poderosamente no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Encontrar, queridos? Mateus capítulo 19, versículo 16. Aleluia. E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: Bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Amém? Feche os teus olhos um pouquinho. Jesus amado, das nossas almas, te glorificamos, Senhor, nessa noite. Somos, ó Pai, dependentes do Senhor, e reconhecemos, ó Pai, o quanto nós precisamos de Ti. Importa que o Senhor cresça, que cada um de nós venhamos diminuir nessa noite, que a Tua bondade, que a Tua unção, que o Teu poder esteja sobre nós, ó Pai, para que possamos viver melhor, para que possamos compreender a Tua vontade e andar neste caminho de glória e de luz na Tua presença. Fala conosco nessa noite, Espírito Santo, ministra o Teu propósito em nosso coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Querido, eu quero colocar um tema nessa palavra: a pergunta da vida. Essa palavra vem falando muito comigo nesses dias. A pergunta da vida. Se há uma pergunta que o homem deve fazer na sua existência, é esta. Esse jovem rico, como a Bíblia assim o denomina, esse jovem rico, ele fez a pergunta certa, na hora certa e para a pessoa certa. A pergunta certa, na hora certa e para a pessoa certa. Só Jesus poderia responder aquela pergunta com propósito. Só Jesus poderia responder aquela pergunta com toda a capacidade, com toda a condição, porque só Ele tinha essa resposta, que nem eu e nem você temos. Só Ele tem essa resposta. E porque Ele tem essa resposta, nós estamos aqui nessa noite. Amém? E a pergunta é essa, está no versículo 16. E eis que, se aproximando dele, o jovem disse: Bom mestre. E a pergunta está aqui: que farei para conseguir a vida eterna? O que eu farei para conseguir a vida eterna? O que eu farei para entrar no céu? O que eu preciso fazer? Qual é as minhas atitudes? Qual é as minhas ações para que eu possa entrar no céu? O que eu preciso fazer, Jesus, para ir para a eternidade contigo e fugir da perdição eterna? Olha a pergunta que ele fez: o que eu preciso fazer para conseguir o céu, em outras palavras? Aleluia. Um questionamento, irmão, relevante, que muitas pessoas nessa terra poderiam fazer hoje nas suas vidas. Poderiam perguntar para a sua alma, como Davi muitas vezes perguntava para si: ó alma, por que está abatida? Por que você está confusa? Ó alma, por que você está vazia? E aqui esse jovem que tinha posses,
era uma pessoa de status na sociedade, não era um qualquer, era uma pessoa conhecida naquele lugar, que tinha um nome, que tinha uma reputação, que tinha também uma qualidade de vida, dinheiro, status. Mas havia uma preocupação no seu interior. Está vendo, querido, que dinheiro, que riqueza não traz sustentação para a eternidade? Que a condição humana, ela é boa quando nós somos abastados, abençoados, mas ela não traz uma condição para a eternidade. Porque ele tinha de tudo, a Bíblia diz que ele era um jovem rico. Mas só que ele não tinha o que era mais precioso na sua alma, a garantia da salvação. Ele não tinha ainda, lá no seu interior, esta garantia. E ele disse assim, como ele era uma pessoa de posse, e ele achava que ter a eternidade ao lado do Senhor, ele poderia negociar com aquilo que ele tinha. Jesus, o que eu preciso fazer, em outras palavras, o que eu preciso dar ou pagar, o que eu preciso fazer para eu ter um lugarzinho no céu? O que eu posso fazer? De que maneira eu faço para que eu possa comprar um pedacinho de terra lá junto nas mansões celestiais? Em outras perguntas, seria isso que ele estava falando. Porque quando nós vimos ele perguntar: o que farei para conseguir? O que farei para conquistar a vida? Percebe, querido, que no versículo 21, quando Jesus disse assim, depois de citar os mandamentos, Jesus disse: se queres ser perfeito, versículo 21, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Se você quiser uma vida perfeita, não na terra, mas uma vida perfeita na eternidade, porque só na eternidade seremos perfeitos, só na eternidade a perfeição ao lado de Deus. E Jesus disse: se você quiser ser perfeito, se você quiser entrar na eternidade, isso que está te prendendo, você vai ter que desfazer disso, você vai ter que vender tudo isso, dar aos pobres. Tem mais uma coisa: você vai ter que me seguir. Aleluia. Quando nós fazemos perguntas para Deus, querido, Deus vem com respostas. E Deus não vem com respostas com qualquer resposta. Deus vem com resposta com substância, resposta com satisfação, resposta poderosa. Talvez você entrou aqui nessa noite perguntando para você mesmo: o que eu preciso fazer para receber essa bênção do Senhor? O que eu preciso fazer para que essa porta se abra? O que eu preciso fazer para Deus, para de alguma maneira tocar em Deus, para convencer ao Senhor, para que se cumpra aquilo que eu tanto desejo? Irmão, as coisas com Deus não é por troca ou barganha. Não é porque nós merecemos. Ele pensava que ele merecia por alguma coisa que ele pudesse fazer para entrar lá, para ganhar a vida eterna, para estar junto com Jesus na eternidade. Jesus, querido, quando nós falamos das nossas condições e apresentamos a nossa vida ao Senhor, preste bastante atenção nisso aqui, querido. Essa pergunta desse jovem, que pode ser a sua pergunta nessa noite, não só para a eternidade, mas para as suas questões aqui. Essa pergunta desse jovem, ela foi uma pergunta que apontou para o futuro. Essa pergunta não foi uma pergunta para a terra, foi uma pergunta para o céu, uma pergunta para a eternidade. Ele disse: Senhor, o que eu preciso fazer para conseguir o céu? Naquele momento ele saiu da sua vida humana e se deslocou para o mundo espiritual, perguntando para Jesus qual a condição física para adquirir o mundo espiritual na presença do Pai. Aleluia. A pergunta apontava para o futuro. E essa mesma pergunta, ela apresentava a sua posição no presente, a sua condição. Espera aí, Senhor, eu não estou preparado. Mas Jesus disse para ele: olha, por que você me chama bom? Não há um só bom que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos.
Jesus, ele mencionou alguns dos mandamentos. Ele disse: isso aí, Senhor, eu tenho feito desde a minha meninice. Desde quando eu me entendo por gente, eu tenho guardado os mandamentos. Aí Jesus disse: tudo bem, você tem guardado os mandamentos, mas agora te falta uma coisa. Te falta uma coisa. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem me seguir. Mas quando tocou na parte que o tocava, na parte que o prendia à terra, meu irmão, nós não podemos ter a nossa vida presa na terra. Igreja, você não pode ter a sua vida presa nessa terra. O seu coração e a sua vida deve estar na eternidade com Jesus. A palavra de Deus diz em Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1, que nós devemos pensar não nas coisas da terra, mas nas coisas de cima, que nós desejamos pelas coisas do alto, que o nosso tesouro deve estar na eternidade. Aleluia. Jesus estava dizendo para ele: se você quiser entrar no céu, meu querido, você está guardando os mandamentos, bom, é a sua obrigação, não é mais do que a sua obrigação. Mas se você quiser entrar no céu, você vai ter que se desligar das suas riquezas naturais. Qual é a tua riqueza natural? Qual é a tua riqueza natural? Irmão, qual é a tua riqueza? O que te prende a essa terra? Nem sempre é o dinheiro, querido. Pode ser qualquer outra coisa. No caso desse jovem, era o dinheiro. E Jesus logo percebeu, querido, que para a eternidade ele negociava com a terra. E quando se diz respeito, amado, à eternidade, a nossa carne não pode negociar com a terra. Nós não podemos cochear em dois pensamentos: ou nós somos dele, ou nós somos da terra. Ou nós vivemos para ele, ou nós vivemos para a terra. Nós vivemos para o mundo. Jesus disse: vai e vende tudo que você tem. Olha, se você quiser ser perfeito, se você quiser herdar a perfeição, se você quiser entrar no lugar de glória, vende tudo quanto você tem, dá aos pobres e depois você vem me seguir. Queridos, um dia na minha vida eu resolvi me abster de muitas coisas. Anos atrás eu tocava em bares, em lanchonetes na noite, e sonhava e desejava gravar um CD, fazer sucesso, ser alguém, aparecer em um palco, de alguma maneira receber aplausos. Mas a alma estava oca, havia um vazio no interior, e havia uma pergunta: e depois de tudo isso na minha vida, o que eu vou fazer para conseguir ir para o descanso na presença de Deus? Havia uma pergunta que todos os dias emplacava na minha alma, e aquela pergunta estava ali todos os dias. Os dias foram se passando, querido, e eu vi que tudo que estava fazendo era vazio. Tudo que eu estava fazendo era como uma música que eu cantava entre as músicas de tantas que eu cantava numa noite. Uma música que se chama Vida Vazia. E cantava muito essa música, e de fato a minha vida estava na condição daquela música, ou aquela música retratava a condição da minha vida, porque dentro da minha alma havia uma pergunta: e depois dessa vida? E depois dessa vida? Reencarnação? Depois vai voltar em alguém? Não, porque não existe reencarnação. A Bíblia diz que depois que nós morremos aqui, segue-se o juízo. Ninguém vai voltar aqui para contar a história, querido. Depois de nossa, essa vida que nós só vivemos uma vez. E depois dessa vida, vem-se o juízo diante de Deus. Vamos prestar conta de tudo aquilo que nós fizemos, de tudo aquilo que nós fomos, de tudo aquilo que nós representamos na terra. Dar conta de cada palavra, de cada atitude, de cada murmúrio do nosso coração. Diante da presença vai estar lá, pá, tudo expressado. Não tem como ficar escondido diante dele, irmão. Você pode esconder as coisas do pastor, querido. Você pode esconder as coisas. Amém? Você pode esconder as coisas de mim, irmão.
Mas tem um pastor nessa noite aqui, que os seus olhos são como chamas de fogo, que desse pastor você não pode se esconder. Os seus olhos, eles são como chamas, como um sol reluzente, que está no momento de pico, ao meio-dia. Assim são os olhos de Jesus, olhando para mim e para você, focalizando o interior da nossa alma e olhando para dentro de nós. Quando nós cogitamos fazer alguma coisa que não vem de Deus, quando nós tentamos fazer algo que vai nos lesar, ou que vai lesar o nosso próximo, Deus já está olhando o nosso coração. Jesus é tão tremendo, irmão, que Jesus, ainda quando estava em carne, o Deus encarnado, Jesus sondava os corações. Quando os fariseus zombavam dele, quando aquela mulher estava diante da casa daquele fariseu e derramou aquele nardo, aquele unguento, e o fariseu cogitou lá no seu coração: se ele soubesse quem é essa daí. E Jesus sondava o coração do homem. Jesus escutou aquele coração. Jesus está escutando os nossos corações nessa noite. Os olhos do Senhor estão sobre as nossas vidas, irmão. Aleluia. A pergunta da sua alma, a pergunta desse jovem, que pode ser a sua nessa noite, ela nos remete para o futuro. Ela mostra a nossa posição no presente, mostra o que nós somos hoje, quanto nós somos necessitados desse amor e desta graça. E ninguém vai ao céu por merecimento, irmão. Nós só vamos ao céu pela misericórdia. Nós só vamos ao céu porque a salvação é de graça e não é pelas obras, para que ninguém se glorie. A salvação vem de Deus, é um dom de Deus. E se você quer ser salvo, você deve entrar debaixo desta graça e desta glória de amor. Ninguém vai pagar por isso, ninguém vai barganhar por isso. Vai dizer: Deus, o que eu preciso fazer? Senhor, eu já fui tão bom, na terra, eu já ajudei tantas pessoas, eu já fiz tanta caridade, Senhor, olha para as minhas obras. Mas será que as minhas obras não valeram nada, Senhor? Jesus vai dizer: meu filho, valeu. Só que as suas obras não compram a salvação. As suas obras te dão galardão, mas elas não compram a salvação. Irmão, as nossas obras na terra, elas serão substituídas por galardão no céu, não para a salvação. Porque para a salvação, querido, não há negociação. Se não for para o sangue de Jesus, se não for pela cruz de Jesus. Por isso que Jesus diz para ele: se você quiser ser perfeito, vai vender tudo, dá aos pobres, e depois de tudo isso, depois que você fizer isso, que você precisa fazer isso, você me segue. Se Jesus dissesse assim: olha, vende tudo que você tem, dá aos pobres, porque isso te prende para entrar no céu, e segue o seu caminho. Jesus não disse isso. Jesus disse: se você quiser ser perfeito, meu filho, se você quiser entrar na eternidade, desfaça daquilo que está te prendendo na terra, desfaça daquilo onde o seu coração está colocado, e depois você vem me seguir. Aleluias. O que está te prendendo, amado, nesse momento, na terra? Essa pergunta, querido, revela as nossas vidas nessa noite, revela os traços de quem a faz, revela os traços de quem a faz, ela aponta para o futuro, ela mostra a condição do nosso presente e revela os traços das nossas vidas. Que nós temos essa necessidade diante do Senhor. Só Jesus pode responder essa pergunta nessa noite. Só Ele tem essa condição para te dar essa vida eterna nesse lugar. Aleluias. Glórias a Deus. Podemos fazer tudo, querido. Aquele homem poderia ser um bom homem, fazer tudo, mas ainda faltava algo na vida dele. E quando chegou naquele algo, naquele mais importante, quando Jesus vai lá e toca naquele lugar, porque é naquele lugar que Jesus quer tocar. Amém?
É nesse lugar que Jesus quer tocar. Irmão, nós não podemos ser presos a essa terra. Não podemos ser presos às coisas. Nós temos que viver aqui, mas o nosso coração deve estar lá. A mensagem que a igreja prega no Brasil hoje é ao contrário. Olha para cá e viva para cá. Deixa o céu quando chegar a hora. Não, irmão. Viva aqui, mas o seu tesouro, os seus olhos, o seu coração esteja na eternidade. Aleluia! Porque a Bíblia diz que nós somos como peregrinos nessa terra. Estamos aqui de passagem. E só vivemos uma vez nesse contexto de vida aqui. Após essa vida só a futura na eternidade, com o corpo glorificado na presença de Deus. Aleluia, Jesus. A preocupação com o futuro, por melhor que você julgue, não será o suficiente, querido. A sua preocupação com o amanhã, com depois de amanhã, com o mês que vem, a sua preocupação com as coisas, com o trabalho, com as necessidades. Irmão, sabe o que eu me peguei pensando esses dias? Estava no meu quarto lá, no período de oração, estava lá com os livros, estava ali meditando ao Senhor, estava ali buscando. Aí tinha documentos meus ali, carteira, tinha a chave do carro. Estava ali por um momento. Deus me fez refletir. Meu filho, se eu buscasse a minha igreja nesse instante. Aí eu parei, olhei ao redor da minha vida, da minha casa, e disse: Senhor, quando o Senhor buscar a sua igreja, quando o Senhor arrebatar o seu povo, vai ficar tudo aqui. Irmão, eu olhei para as coisas da minha casa, para as coisas que nós temos, e eu disse: vai ficar aqui. Esse carro vai ficar aí. Essa casa vai ficar aí. Esse RG, esse CPF, essa chave desse carro, esses livros, esta casa, tudo vai ficar aí. E o que veio na minha alma naquele momento, o Espírito Santo falou comigo, disse: meu filho, tudo isso aqui é passageiro. Tudo isso aqui vai passar. Porque este aqui não é o seu lugar. O seu lugar é junto comigo na eternidade. Por isso não fique com o teu coração nas coisas. Não fique com o teu coração na terra. Guarde o teu coração no céu. Porque tudo isso vai passar. Mas as minhas palavras, diz o Senhor, não hão de passar. Aleluias. Às vezes nós valorizamos tantas coisas, irmão. Queridos, para mim tantas coisas já perderam valor. Tantas coisas já não tem mais valor. Porque eu sei quem eu preciso valorizar. Eu sei quem eu preciso amar. Eu sei quem eu preciso temer. Às vezes nós valorizamos mais as coisas do que as pessoas. Às vezes nós valorizamos mais as coisas do que Deus. Os dias vão se passando, irmão. E a nossa vida vai passando. Esses dias eu olhei para mim no espelho, falei: cara, você está velho, rapaz. Está começando a cair o cabelo. Já está ficando ralo. Eu falei: já está ficando velho. Os dias estão passando, irmãos. E a volta de Jesus está se aproximando. Todos os dias estão sinalizando a volta de Jesus. Todos os dias estão demonstrando, através dos sinais dessa terra, dos acontecimentos, das dores de parto, estão demonstrando a volta iminente do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós devemos estar preparados, prontos, aliançados com Deus, irmão. A sua vida e a minha vida deve ser um altar. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Não há nada que nós podemos fazer. Tudo que precisava ser feito já foi feito. Ao mesmo tempo que nós não precisamos fazer nada para herdar a eternidade, porque Jesus já fez tudo na cruz. Ao mesmo tempo que nós não precisamos fazer nada, porque a condição que nós precisamos é dele sobre nós e não a nossa mesma. Da mesma maneira que nós não precisamos fazer nada, nós precisamos fazer tudo. Mas como assim? Eu preciso me entregar por inteiro.
Como foi lido o salmo aqui pelo Gabriel. Como o salmista Davi disse. Ele diz no verso 1 e no verso 2: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Aleluias. A sua alma nesse dia, ela já teve essa atitude para com o Senhor? Nós já bendizemos o Senhor nesse dia? Nós já fomos gratos ao Senhor nesse dia? Gratidão, querido. Este mundo é um mundo ingrato. Muitas vezes nós agimos com ingratidão diante do nosso Senhor. Jesus pagou um preço, querido, que eu e você nós não poderíamos ter pago. Jesus pagou um preço que nós não merecíamos, mas Ele estava lá, pagando o preço por mim, porque um dia Ele ia ver você aqui. Um dia Ele te contemplou aqui na eternidade. Um dia Ele te contemplou salvo, resgatado para a eternidade. Amém? O que é preciso você fazer? O que é preciso você colocar a sua vida no altar de Deus? Como está a tua vida hoje? Agora, nesse instante. Porque nós vivemos assim hoje. Agora, nesse instante. Como está a tua vida agora? É isso que vale, irmão. Essa roupa aqui vai ficar aí. Esse óculos que você está usando, essa roupa que você está usando, esse sapato que você está usando aí, vai ficar tudo aqui, irmão. Essa joia que você está usando, esse relógio, esse brinco, tudo isso vai ficar aqui, meu irmão. Esta igreja, esses pertences, tudo vai ficar aí, irmão. E nada disso vai interessar para mim e para você. Nada disso. O que vai interessar é estar com Ele de eternidade em eternidade. Porque a Bíblia diz, querido, um homem da Bíblia foi no céu. Não, 2 homens da Bíblia foram no céu. Até mais que 2. Um dos homens que caminharam com Deus, ele foi arrebatado sem morrer para o céu, que foi Enoque. A Bíblia diz que Deus se agradou tanto de Enoque, mas tanto de Enoque, que Deus tomou ele para si. E Enoque não passou pela morte. A Bíblia diz também que Elias foi levado ao céu também no redemoinho. Um carro de fogo separou Eliseu de Elias, e Elias foi arrebatado para o céu num redemoinho. Esteve diante do Senhor. O apóstolo Paulo, ele disse: eu conheço um homem, se no corpo eu não sei. 2 Coríntios capítulo 12. Ele disse: eu conheço um homem, se no corpo eu não sei, se fora do corpo também não sei, que foi arrebatado ao 3º céu. E lá ele viu, e lá ele ouviu coisas que a um homem não é lícito falar. Apóstolo Paulo, querido, creio eu, como a Bíblia está dizendo, que ele foi no paraíso celestial, e ele viu coisas, ele ouviu coisas, e Deus não permitiu ele falar, ele narrar aquilo que ele viu. Tamanha e tremenda é a grandeza de Deus. E o mesmo apóstolo Paulo disse: olha, aquilo que o olho não ouviu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Detalhe, irmão, para aqueles que o amam. Para aqueles que o amam. Se você entrou nessa noite aqui com essa pergunta: o que farei para resolver a situação da minha alma? O que farei para resolver a posição do meu coração? O que farei para consertar agora a minha vida? Jesus responde para você nessa noite, através dessa palavra: se você quiser ser perfeito, vende tudo que você tem. Mas não nesse sentido como a Bíblia está dizendo aqui, para você vender o que você tem. Mas abandona aquilo que você acha tão relevante, tão importante, que te prende na terra e que te toma de Deus, que você pode guardar os mandamentos. Deus não está procurando homens e mulheres legalistas que ficam guardando o mandamento, guardando dias, guardando resenhas. Deus não está buscando homens e mulheres que ficam guardando costumes de homens.
Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está procurando corações abertos nessa noite, corações rendidos diante do seu altar, para que o seu propósito se desenrole sobre a sua vida. Aleluias! Glórias a Deus! Se você quiser ser perfeito, você vai ter que lançar, querido, aquilo que te prende na terra. Vai ter que se desfazer disso aí, se despojar disso aí. Você pode dizer assim: pastor, mas é muito difícil para mim. Está muito difícil, eu não posso me desfazer disso. Não posso me desfazer desse pecado. Eu não posso me desfazer disso, eu gosto muito disso. Irmão, foi um choque para aquele jovem. O quê? Vender tudo que eu tenho? Aliás, dar tudo que eu tenho, dar aos pobres? Negociar minha riqueza, que eu tenho com tanto prazer, as minhas coisas, porque afinal de contas são meus. Eu não posso, Jesus. Não dá. Jesus disse: como é difícil, em verdade vos digo, que difícil entrar um rico. Como difícil é um rico entrar no reino dos céus. Irmão, por isso que nós temos que ser ricos no céu, não na terra. Não tem problema ser rico não, irmão. Amém? Se Deus quiser enriquecer a sua vida aqui, qualquer um de nós, se Deus quiser enriquecer, Ele pode enriquecer. Mas Deus vai fazer isso com duas condições. Duas condições. Primeiro, vai te levantar como um mantenedor na obra de Deus, como uma coluna. Segundo, Ele só vai fazer isso se o seu coração não for tomado dele. Porque se o seu coração for tomado dele, então Ele não vai fazer nunca. Aleluias. E no caso daquele jovem, querido, o coração dele já não era de Jesus. O coração dele era das suas coisas. Vou tirar a riqueza e vou colocar as coisas. Vou tirar as coisas e vou colocar os hobbies. Posso tirar os hobbies e posso colocar os desejos, ou as paixões, ou os atrativos, ou aquilo que é maior do que Deus na sua vida. Quando Jesus te disse: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, Ele pegou aquilo que Ele tinha e pegou a eternidade na palma da sua mão e disse: em qual que eu fico? Eu fico com o que eu tenho nas mãos? Já viu aquela pessoa assim? Eu não vou desfazer disso aqui, e depois, o que eu vou fazer? Ele pegou aquilo que ele tinha nas suas mãos e pegou a eternidade. Falou: com qual dos dois que eu fico? Eu fico com o céu ou eu fico com a terra? E o mais triste, irmãos, é que ele ficou com a terra. Com o que você quer ficar nessa noite? Com o céu ou com a terra?